Bora lá? Partiu falar de emagrecimento, então, né? Maria Luísa tá aí, ó. Vamos esperar o marido dela sair. Então, gente, bom dia. Que bom ver vocês aqui. Fico muito feliz. Também pus o despertador para antes, que faz tempo que eu não acordo cedinho assim, para estar, né, pelo menos penteada às 6 horas da manhã. Quem trouxe chá? Trouxe chá, Angela? Ou trouxe água? Estou fazendo meu chá. Que chá você fez? Estou fazendo cidreira. Cidreira, bom, digestivo, inclusive, além de Tem um, calmante, né? tem um pé aqui no quintal. Não, tendo pé, não tem concorrência, né? Eu também não gosto muito de chá de saquinho, mas vamos lá. Meninas, mulheres, vamos começar falando o seguinte para vocês. Por que a gente está aqui? Eu recebi, eu e a Eunice, minha sócia, muita procura. Vocês não vão fazer desafio de emagrecimento para o final do ano? O verão está chegando, estou esperando vocês para fazer o desafio de emagrecimento. E a gente estava meio desanimada de fazer desafio, sabe? Pelo seguinte, o perfil das pessoas, ele procura um desafio para tentar resolver um problema de uma vida em 7 dias, e daí depois chegar lá no Natal, no Ano Novo, enfia o pé na jaca de novo, né? E tudo se perde. O pior, acaba com o metabolismo. Porque cada vez que eu tento passar por um processo de emagrecimento, tenho um pouquinho de resultado e desisto, o meu cérebro registra que era uma tentativa de fuga do presídio e ele já sabe por onde eu vou tentar sair da próxima vez. Conseguem realizar essa imagem? Pensa lá, você está presa, um presídio de segurança máxima, que quer que você fique lá dentro, dentro desse teu excesso de peso. Aí você descobre um jeito de emagrecer um pouco e você consegue fugir. Você pega uma colherinha, abre um buraquinho, passa lá pelo buraco e daí você desiste. Então nem foi a sua mente que virou, acendeu todas as luzes no pátio, flagrou que você estava fugindo do excesso de peso e te prendeu de volta. Você desistiu e você voltou para a prisão. Só que o seu cérebro, que é a polícia disso aí tudo, falou: ahá, a próxima vez ela vai tentar sair pelo mesmo buraco. Ela não vai conseguir. Então, o que que acontece? A gente começa a fazer as mesmas tentativas. A gente procura emagrecer das mesmas formas que a gente já tentou outras vezes. Isso vai dar resultado? Não. Ainda mais meninas como eu, não sei vocês, mas eu já passei dos 30, então a dificuldade de perder peso, ela é bem maior do que quando a gente é menina e está com os hormônios a todo vapor. Muito bem. Dito isso, eu vou dizer para vocês que a gente vai começar essa jornada do emagrecimento por teimosia. Então, Eunice e eu dissemos o seguinte: não, nós não vamos fazer um desafio de emagrecimento. Nós vamos ensinar essas mulheres o caminho do emagrecimento, sem essa palhaçada que a internet vende, que é só você fechar a boca, comer menos e treinar mais. Ângela já sabe, né, Ângela, que o caminho não é esse. Podemos fazer intervenções alimentares? Devemos, mas se nós não iniciarmos tomando a decisão de emagrecer, tomando a decisão de mudar o resultado das nossas escolhas, porque, quer ver? Pega a mãozinha de vocês agora, bota na barriga. Bota na barriga. Bota na barriga, agora faz assim, ó. Pinça. Pinça o gordinho que tem aí, sabe? Pinça isso aí. Isso aí é resultado do que você faz hoje, do que você fez até aqui. Você tem hoje exatamente a barriga que você construiu. Então, não vai ser fazendo a mesma coisa, comendo a mesma coisa, se mexendo a mesma coisa,
tendo o mesmo ritmo de vida, que essa barriga vai sair daí. Que esse pneuzinho vai sair aqui do lado, assim, ó. Agora eu pego, não tem mais pneuzinho, mas antes eu pegava, dava uma enchida na mão, assim. Então, o que que a gente vai fazer? Eu me propus a encontrar vocês e passar instruções organizadas. Nós vamos traçar juntas o caminho do emagrecimento, o caminho do emagrecimento definitivo, porque tem coisa que a gente vê e a gente não consegue mais desver, né? Então, nós vamos começar do início. Na verdade, vocês já começaram. Essa semana eu fui devagarinho, com muita cautela, convidando vocês a fazerem o diário alimentar. Algumas fizeram, outras não fizeram. E qual é o risco aqui? A gente está tão acostumada a achar que a intervenção, que a atitude a ser tomada para emagrecer é uma lista de alimentos bem pequenininha e fechar a boca, que quando alguém vem propor uma coisa diferente, a gente não faz. Nós banalizamos pequenas atitudes que poderiam transformar nossa vida, só que a gente acha que a gente está perdendo tempo. Como assim eu vou fazer diário alimentar? Para que eu vou fazer um diário? Para que eu vou contar num grupo de WhatsApp o que eu comi? Passar vergonha ainda? Isso sem falar da alma rebelde que a gente tem. Eu como o que eu quiser. Se eu passar lá, vão dizer, eu já sei que vão dizer que eu estou comendo errado. Vocês estão tão acostumadas a serem julgadas que vocês acham que trazer para nós o que vocês comem é motivo para tomar bronca, é motivo para alguém apontar o dedo dizendo: tá vendo? É lógico que você está fora do peso. Olha aqui, ó, 3 pãezinhos de manhã. Nossa ideia não é essa. Nós já emagrecemos, nós já emagrecemos, não. Nós já orientamos muitas mulheres no caminho do emagrecimento. Tem mulheres que estão conosco há um ano e tiveram resultados não só definitivos, mas continuam emagrecendo. Tem mulheres que já não estão nem querendo emagrecer mais, elas querem só ganhar músculo. Nenhuma abaixo dos 35 anos. Nossa expertise, nossa especialidade, até porque a gente, né? Eu já cinquentei, o Eunice também já passou dos 40. Nossa especialidade é trabalhar com mulheres, com a mente das mulheres que têm mais de 35 anos. Se você tem mais que 35 anos e você está acima do seu peso, seja muito bem-vinda, porque a gente vai começar este caminho de emagrecimento juntas. E por que juntas, né? Fer, você tem coisa para emagrecer ainda? É lógico que sim. Por quê? Porque às vezes a minha mente também fraqueja e eu também enfio o pé na jaca. Eu, dependendo do momento do meu ciclo menstrual, por exemplo, porque eu ainda menstruo, eu viro numa capivara de comer. Cada vez mais controlada? Cada vez mais controlada. Hoje, quantos quilos eu gostaria de eliminar? Nem são quilos, talvez uns 2, mas seria mudar o percentual de gordura. Eu ainda tenho, mesmo estando no caminho, né, do emagrecimento há muitos anos, eu ainda quero um percentual de gordura menor. Por quê? Porque eu quero os músculos aparecendo. Eu não diria que eu quero o abdômen trincado, mas eu quero outra barriga. Uma vez uma nutricionista me falou assim: nós vamos voltar a ter a barriga que você tinha antes das suas 3 gestações. Eu falei: não, eu não quero aquela barriga, não. Eu quero outra, porque aquela barriga já era feia. O que que acontece? Eu sempre fui gordinha.
desde lá dos meus 12 anos, 11, perto da minha primeira menstruação, eu já passei a ser uma menina que não era aqueles ossinho e cinturinha, sabe? Eu já era mais rechonchuda. Os anos foram passando, eu ficava naquela emagrece, engorda, não me preocupava muito com isso. Com 15 anos, eu comecei a perceber que eu tinha mais uma circunferência um pouco maior, o meu uniforme da escola era um pouco maior do que o uniforme das minhas colegas. Até que, em 1996, o meu pai passou por uma doença grave, veio a falecer, e nesse período eu engordei em 40 dias 21 quilos. A partir de então, eu me consolei muito, sabe? Eu falei, não, eu tenho motivo para ter emagrecido, afinal de contas, eu perdi o meu pai, foi um baque emocional muito forte. Aí eu comecei a achar justificativas para eu me manter daquele tamanho, porque eu queria conservar de alguma forma aquela dor. É como se eu tivesse vinculado o meu excesso de peso a estar como meu pai enquanto ele estava doente. A gente faz isso. A gente engorda às vezes por causa de um casamento que não está bom, e mesmo depois de separar, a gente quer se manter daquele tamanho, porque a gente quer ficar, a nossa mente quer ficar naquela zona de conforto, que de confortável não tem nada. Mas a vontade de estar perto da pessoa, se a pessoa está associada ao sofrimento, você acaba fazendo as mesmas coisas que você fazia quando você estava com ela. Vocês entenderam isso aqui? Ângela, ficou claro que existe uma associação do nosso cérebro, que o nosso comportamento alimentar, a nossa rotina, quer permanecer a mesma, e por consequência, a gente permanece de um tamanho avantajado? Bom, aí meu pai faleceu, eu continuei gordinha por um bom tempo, que me rendeu até apelidos como Willy. Vocês lembram que existia um filme? Ninguém aqui tem menos de que 30, vocês têm que lembrar. Tinha uma baleia chamada Willy, era uma orca, chamava Free Willy aquele filme. E aí eu tinha uns amigos que quando eu estava chegando, assim, né? A gente marcava de se encontrar, ou no colégio, eu estava chegando, no colégio não, na faculdade já. Quando eu estava chegando, eles falavam: vem, Willy, vem. Eu não chorava, eu ria. Mas eu ria por quê? Porque eu queria estar perto. Então, até chamar atenção, ser foco de brincadeira, fazia com que eu continuasse com excesso de peso, porque eu estava me sentindo querida, eu estava me sentindo vista. Mas, Fer, aquilo era bullying. Era bullying, mas eu me sentia vista. Eu sabia disso na época? Claro que não. Claro que não. Eu achava assim, não, é brincadeira, a hora que eu quiser emagrecer, eu emagreço. Ou assim, eu nem tô desse tamanho que eles estão falando. Então eu nem vestia muito a carapuça, sabe? Mas eu me incomodava na hora de me vestir. Muito. Me incomodava muito. Aí dei uma emagrecida, casei, tive filho, engordei de volta e estacionei no excesso de peso. Estacionei perto dos 70 quilos. Aí dei mais uma emagrecida, engravidei de volta e eu usava o meu pós-parto para começar um processo de emagrecimento. Ou seja, de 1996, dos meus 22 anos, até 2018, a minha vida foi um constante efeito sanfona. Gente, é muito tempo. De 1996 a 2018 tem muita vida. Eu fiz muita coisa para emagrecer, inclusive remédios. Eu conheço essa trajetória, eu sei exatamente como se fracassa nessa trajetória. Até que, e as pessoas perguntam e mandam mensagem: qual foi tua virada de chave?
Como que você está há tanto tempo nessa de 2 quilos, 1 quilo? Como? Doeu demais. Doeu muito. E o que que doeu muito? Em 2018, a minha caçula já estava com quase 3 anos. Eu estava com 14 quilos acima do meu peso recomendado, que é 60 quilos. E eu comecei a ter crise de ansiedade. Qualquer coisa eu brigava, fiquei obcecada de ciúme. Para quem não sabe, eu casei de novo em 2013 para 14 ali, e o meu marido tem 15 anos menos que eu. E, gente, eu estava muito grande. Ele já é mais novo. Tá sempre no shape, porque homem é uma desgraça, né? E eu fora do peso. Eu comecei a ficar obcecada de ciúme. Eu comecei a ficar incomodada porque uma filha de 3 anos e um bonequinho de corda e soltar assim é a mesma coisa, né? Sai correndo e eu não aguentava sair correndo atrás. Eu só fazia brincadeiras com a minha filha, assim, eu era a que trocava, a que cuidava e a que fazia brincadeiras paradas, músicas calmas, porque fazer brincadeira, dançar, sair correndo, eu deixava para ele. Eu delegava para ele. Por quê? Porque balançava, né? É ruim, balança, incomoda. Se vocês pegarem as fotos que eu tenho dessa época, eu apareço em pouquíssimas fotos. Eu estava sempre tirando foto deles. Para quê? Para que eu não aparecesse. Só que em 2018, eu estava tão nervosa, eu estava tão alterada emocionalmente, que eu disse para o meu marido assim: outro dia eu conto para vocês que tipo de alteração, mas era bastante alterada. Eu disse para o meu marido assim: negócio é o seguinte, eu vou fazer uma tentativa, porque eu sei, eu já conhecia, sabia que existiam caminhos alimentares e comportamentais que me levariam a perder peso. E eu sabia também que a minha condição de excesso de peso era inflamatória, ou seja, eu já sabia, e isso vocês estão sabendo agora, quem não sabe, que não existe a mínima possibilidade, zero, de uma pessoa que está com excesso de peso estar com a saúde mental 100%. É impossível. Por quê? Porque é uma questão de metabolismo. O que circula no corpo circula no cérebro também. Claro, existe a barreira hematoencefálica, né? Não vamos jogar a neurociência fora, afinal de contas, estudei muito para isso. E nem tudo ultrapassa a barreira hematoencefálica. Por exemplo, vocês já ouviram falar que o intestino é o segundo cérebro, que no intestino se produz muitos neurotransmissores, inclusive de bem-estar e prazer. A maior parte da serotonina é produzida no intestino. Porém, isso não ultrapassa a barreira hematoencefálica. O que acontece entre intestino e cérebro é um tal de nervo vago que junta os dois e eles se comunicam, tá? Então, sim, é verdade que quando você está constipada, ou seja, você está com o intestino cheio ainda, você está enfesada, está com fezes acumuladas, e aí você fica enfesada, o seu humor fica alterado. É verdade isso? Super verdade. Assim como é verdade que se eu estou com excesso de peso, eu estou inflamada. Não tem como não estar inflamada. Tem níveis de inflamação crônica a ponto de um determinado nível desencadear doenças, como endometriose, até como o câncer. São doenças inflamatórias. A desregulação da tireoide, as doenças de forma geral, os chineses sempre falaram isso, a medicina oriental, começa no intestino. E o nosso excesso de peso, ele é consequência
do mesmo foco de origem do que compromete a nossa saúde, inclusive nossa saúde mental. Se eu estou num processo de inflamação, eu estou, vocês vão entender, vocês estão reféns do piloto automático de vocês. Então vamos lá. Primeira pergunta: estou fora do peso? Estou. Por que que eu não começo perguntando se eu estou inflamada? Porque eu não tenho como saber disso sem exames. E como nós estamos aqui num contexto, vamos dizer assim, leigo, eu preciso ir com vocês no que interessa. Precisamos pular algumas etapas sem pular, porque a lógica, né, a ciência já nos ensinou o caminho. Então, a primeira pergunta: eu estou fora do peso? Estou. Logo, eu estou inflamada. Se eu estou inflamada, o meu poder de decisão, ele fica sim comprometido. A minha força de vontade fica comprometida. A minha lucidez fica comprometida. E eu vou provar para vocês isso. Quem aqui nunca falou assim, vou ficar sem comer açúcar e perdeu para o brigadeiro que estava ali na mesa, né? E aí o brigadeiro, ele forte, persuasivo, pegou uma arma e falou, me coma. E você foi lá e obedeceu o brigadeiro. E daí a gente fica se culpando, vem a vergonha. Perdi para mim, perdi para o brigadeiro. E a gente se culpa. Só que esta culpa, ela é relativa. Por quê? Porque, na verdade, o meu sistema central de decisório, o meu neocórtex pré-frontal, ele está com uma interferência, está com um bug ali de informação. Quem está tomando decisão é o meu piloto automático, é a minha mente reptiliana, é a minha mente reativa, é o meu modo zumbi. Então eu vou lá e eu digo, dessa vez eu vou fazer, eu vou ficar sem açúcar, eu vou cortar o pão, eu vou fazer jejum, eu vou fazer a dieta do ovo, sei lá. Vou para academia e aí não vai. E não vai por quê? Porque não está conseguindo sustentar essa decisão. Sabendo disso, lá atrás eu disse para o meu marido o seguinte: não vou dizer, falei exatamente assim, não vou dizer para você que agora vai. Mas vou dizer para você o seguinte: se agora não for, se eu não conseguir emagrecer em 3 meses o suficiente para que eu tenha vontade, que eu tenha força de vontade de continuar emagrecendo, ou seja, se eu não retomar as rédeas das minhas decisões, eu vou para um psiquiatra. Meu marido ainda falou para mim assim, mas não é mais fácil? Vai num psiquiatra, começa, né? Ele vai te ajudar, você vai ter mais poder decisório, você vai conseguir se manter na dieta. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não quero ir a um psiquiatra para emagrecer. Eu quero emagrecer para não ir a um psiquiatra. Só que eu já estava num patamar de ansiedade, de irritabilidade, de loucura, entre aspas, que eu não tinha mais escapatória. Eu não podia mais fugir do psiquiatra se eu não conseguisse intervir. Bom, o que que eu fiz então? Fui pelo caminho que eu não tinha ido ainda. Eu fui estudar, eu fui me especializar, eu fui me formar, eu fui pesquisar tudo que tinha sobre ciência nutricional. Tem até algumas pessoas que vieram parar nesse grupo que me conheceram daquela época lá, alguns comentários de internet, alguma coisa assim. Muito bem, e eu consegui. Em 60 dias, eu tinha eliminado 8 quilos sem fechar a boca e eu não cheguei a ir para academia.
Me arrependi, porque esse primeiro boom de emagrecimento me rendeu as bochechinhas aqui embaixo, né? Dá uma escorrida. Aí depois eu entendi o que que tinha que comer, depois eu entendi que precisa sim treinar e que existem vários atalhos, não para emagrecer, mas para longevidade. E a partir daí eu me apaixonei por essa área. Nunca mais cheguei naquele peso que eu estava. Não precisei ir ao psiquiatra. Na verdade, mentira, eu fui. Vocês sabem o que que eu fui fazer no psiquiatra? Eu fui ter certeza que lá não era o meu lugar. Porque eu precisava vou até tomar um gole de chá, gente, porque, ó, foi. Nossa, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui em dois psiquiatras tradicionais e um mais homeopata, porque eu não acreditava que eu estava boa. Eu dizia, não é possível, gente, até o meu ciúme. Vocês não têm noção do quanto. Eu, em crise de ciúme até 2018, eu não sei como é que aquele marido, como esse marido aguentou. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. E até isso se resolveu. Não foi só porque a minha autoestima melhorou que eu aí comecei a confiar, né? Papo de internet, papo de guru do Facebook. Eu chamo de filosofias facebookianas. Lógico, ela emagreceu, a sua autoestima ficou em alta, ela não tinha, passou a confiar em si mesma e não tinha mais ciúme. Gente, tem um percentual disso? Tem, mas muito pequeno. Só que a minha mente já não estava louca. Eu já não estava colocando a minha reatividade em primeiro plano. Ou seja, aquele lado infantil, sabe esses papos de criança interior? Então, a minha criança interior, eu botei ela para dormir, fiz um carinho nela, falei: olha, agora a vida adulta. Por quê? Porque como eu desinflamei, eu entendi que aquilo era uma postura de criança. O verdadeiro processo de emagrecimento, anotem isso, gente, pelo amor de Deus. Não existe emagrecimento sem amadurecimento. Não existe. Temporário, sim. Você vai deixar a nutricionista rica, o personal rico, o médico rico, o endócrino rico, o psiquiatra rico, o psicólogo, né? Meia dúzia de psicólogo, terapeuta holística, todo mundo rico. Porque se você não amadurecer, você vai ficar com essa turma para o resto da sua vida. E não é essa a ideia. Nós somos seres humanos, seres sociais. O ser humano é por si social. Ninguém nasceu para ser sozinho, mas a gente também não nasceu para não ter autonomia. Você precisa ser livre. E você sendo livre, você consegue ganhar do brigadeiro. Você consegue cumprir sua palavra e ir para a academia. Você consegue cumprir os seus compromissos, porque é sobre isso. Por exemplo, nós estamos num grupo lá de cento e poucas pessoas. Eu estou aqui de graça para vocês. Eu me voluntariei, falei, eu vou ajudar vocês. Eu acordei mais cedo que o normal. Eu me programei, eu preparei a aula. Não sou eu que estou precisando emagrecer um monte de quilos. Agora, eu vou ficar braba com todo mundo que não veio? Claro que não, porque eu entendo que esse modo autossabotagem está on, entendem? Inclusive, eu vou deixar essa aula gravada, porque isso aqui é utilidade pública. Bom dia. É muito importante vocês entenderem que deixar de cumprir compromissos, deixar de honrar a palavra, é consequência desta
infantilidade, aonde a gente fica presa quando a gente está inflamado, quando a gente está com excesso de peso, que denuncia a inflamação. Vocês entenderam? O excesso de peso, ele passa a ser consequência da inflamação e daí ele entra no ciclo vicioso e passa a ser causa da inflamação. Então, esse ciclo, corpo influencia na mente, a mente influencia no corpo, corpo influencia na mente, mente influencia no corpo, ele é contínuo. Não adianta eu intervir só no corpo, é mentira. Parem de gastar o dinheiro de vocês em um monte de coisa milagrosa, querendo intervir só num lugar. A gente vai fazer aqui esse caminho de intervir nos dois pilares, no corpo e na mente. Como isso? Tudo isso que eu falei para vocês já virou chavinha aí, porque eu sei. Vocês já entenderam que vocês não têm que se culpar por perder para o brigadeiro. Vocês já entenderam que se vocês estão com excesso de peso, vocês precisam admitir que a saúde mental também precisa melhorar. Vocês já entenderam que o estado que vocês estão hoje, seja ele qual for, seja lá qual for o tamanho da cintura de vocês, ela é resultado exato, sob medida do que vocês construíram até aqui, das decisões que vocês tomaram até agora, da rotina que vocês têm hoje. Tem gente que não está engordando mais, mas faz muitos anos que está parada no mesmo excesso de peso. Ou seja, vamos fazer um raciocínio lógico. Este peso corresponde a esta rotina. É uma ligação direta. Mas por que eu não emagreço? Porque você não mudou a sua rotina. E a gente vai mudar a rotina. Ó, recebi uma mensagem aqui, eu não perco para o brigadeiro, eu perco para o sedentarismo. Então, a nossa preguiça é uma coisa que, vou ter que falar, o sistema, a Matrix, ela faz absolutamente de tudo para que a gente esteja mais e mais e mais sedentário. Vocês podem ver, nunca teve tanta academia na vida aberta por aí. E aí a gente faz o quê? Se sente ainda mais culpada, né? Todo mundo faz academia, mas a gente não, a gente até paga, vai lá, paga o plano anual da academia e não vai. Só que tem, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, a maioria das pessoas, a maioria, agora eu vou falar de homens e mulheres, vai para a academia e ou treina fofo, ou tá lá por outros motivos, né? Nós temos as escolioses. Sabe o que é escoliose? Aquele bumbum bem empinado, assim. A pessoa, na minha época de jovenzinha, a gente fazia avaliação na escola para saber se a coluna estava reta, né? Hoje não, hoje ninguém faz avaliação nenhuma, o que querem mais é que você esteja com o bumbum bem empinado, assim, ó. Né? E daí a barriga vai para frente, ninguém sabe por quê. Gente, boa parte da barriga de vocês, lógico, tem a gordura, tem o toicinho, mas tem muita parte aí que é da coluna, que é postural. Tem o pessoal do exibicionismo e tem a gente que faz assim, ó, que se encolhe. Sabe? Isso aqui, ó, também da barriga. Vocês não têm noção. Eu vou mostrar, eu vou ensinar para vocês passo a passo e a gente vai com calma. Olha lá, ó, meu problema não é o brigadeiro, é o açúcar diário. São vários brigadeiros. É o brigadeiro dentro do café, é o brigadeiro dentro do bolo, é o brigadeiro naquele, como é que chama? Ai, quando a gente compra alguma coisa, hoje em dia até chá de saquinho tem açúcar. Aí você compra um whey, um negócio pronto, aquelas bebidas prontas, e daí realmente está lá zero açúcar. Aí você vai nos componentes e você lê lá maltodextrina. Maltodextrina é uma substância que adoça
100 vezes mais que o açúcar, que sobe a insulina. O que que é a insulina? Um marcador de hormônios que rebate o açúcar que você coloca para dentro. Então, sobe a insulina. Sempre que você comer, a insulina precisa subir, porque senão não inicia o processo de digestão. E a maltodextrina faz um pico glicêmico maior do que o açúcar. Então, cuidado com os produtos industrializados zero açúcar. Eles são muito piores do que vocês imaginam. Os dietéticos para diabético não tem açúcar, mas tem frutose, como se fosse resolver. E assim a gente vai, de armadilha em armadilha. Então, vejam bem, vamos dar uma avançada aqui. Até aqui tá tudo bem? Depois eu vou deixar o grupo aberto, eu não vou abrir o áudio de vocês aqui hoje, porque é muita coisa que a gente tem que falar nessa primeira aula, e daí a gente vai sair daqui nunca. E eu tenho uma aula para dar às 8. Inclusive, depois eu convido vocês para ela. Então, vou deixar o grupo aberto e depois vocês, descasca lá fazendo perguntas, inclusive chamando as pessoas para verem a gravação da aula, porque eu vou disponibilizar a gravação da aula, tá bom? Então, olha só. Vocês já entenderam que existe a mentira do comer menos e treinar mais. Eu falei isso no grupo durante a semana. Agora, por que isso é mentira? Então, vamos lá. Vamos falar do sistema mais um minutinho. Por que que o sistema quer que a gente fique doente? Para a gente gastar em remédio. Por que que o sistema quer que a gente esteja gordinha? Porque daí a gente come mais e a gente gasta na indústria alimentícia também. Por que o sistema quer que a gente fique sedentário? Porque daí a gente fica mais gordinho e a gente fica mais inflamado e a gente toma menos decisão e a gente fica mais manipulável. Se eu estou com excesso de peso, se eu estou inflamada, se eu não consigo ganhar do brigadeiro, como que vocês acham que eu vou deixar de sofrer a influência de um político, de um jornal, de uma propaganda? Eu estou rendida às forças de persuasão, às técnicas do neuromarketing. Isso é conhecido desde 1950 para trás. E a gente está aqui no modo zumbi, se amortecendo com o açúcar. E não é só o açúcar que é açúcar. Tudo que eu coloco dentro da minha boca, que se converte muito rápido em açúcar, exemplos: pão, macarrão, todas as farinhas brancas, né? Arroz, batata cozida. Tudo que se converte muito rápido em açúcar é açúcar para o meu corpo. É açúcar que vai para a minha corrente sanguínea. E o açúcar, não só a ciência diz, mas a ciência espiritual diz há mais de 150 anos, há milênios, na verdade, porque a ciência espiritual tem base em estudos milenares, né? Amortece a consciência. Vocês estão entendendo isso? Consciência amortecida, eu não sou uma mulher livre. E é sobre isso. Emagrecimento é sobre isso. Eu sei que vocês estão acostumadas a ouvir assim: por que você quer realmente emagrecer? Imagina você colocando aquela calça, você vai tirar a fotografia, você não precisa esconder a sua barriga, né? Você vai para a praia, você vai poder colocar aquele biquíni branco. Eu digo muito isso. Só que todos esses motivos, a estética, o marido vai olhar mais para você, você vai se sentir melhor, a sua autoestima, tudo isso é verdade. Só que a gente que já passou dos 30, a gente não está muito preocupada com isso. O verdadeiro motivo que a gente quer emagrecer é para a gente poder parar de se preocupar com emagrecer. Ponto. Não tem uma criatura aqui, esteja me assistindo ao vivo ou gravado, que tenha algo que está mais de saco cheio, e desculpe o português, claro,
do que se preocupar se vai emagrecer ou se não vai emagrecer, do que ter que pensar no que eu vou comer, do que eu não vou comer, do que, eu tenho um aniversário, pô, eu tenho um aniversário. O que que vem na cabeça na hora? Que roupa que eu vou? Mas é na hora. Que roupa que eu vou colocar? Porque a sua mente já sabe que você vai abrir o seu guarda-roupa e você vai olhar e vai dizer: esse marca, esse aperta o gordinho, esse aqui vai aparecer. Tô mentindo? Então não é só sobre se sentir bem dentro das calças. É sobre ter a mente livre. É sobre poder não se preocupar mais com este assunto. É não ter mais a vida sequestrada eu tenho uma festa de aniversário, eu tenho um evento de networking, eu tenho um evento social, eu vou dar uma aula aqui na frente da câmera. Então eu tenho que dar aula sentada, porque se eu levantar vai aparecer as banhas. É feira, sabe o que que é? Eu não vou fazer vídeo no Instagram porque eu tenho vergonha da câmera. 90% da vergonha da câmera é você achar que você não está bem ali na foto, você está entendendo? Por quê? Porque a primeira coisa que vem na cabeça é: eu estou fora do meu peso. Passa ali, amor. Pega ali uma Eu toalha para mim. estou gorda. Eu preciso emagrecer. E é isso que a gente precisa se libertar. Muito bem. A mentira do comer menos e treinar mais tem tudo a ver com baixar metabolismo. Primeira coisa que vocês precisam saber: se vocês fecham a boca ou vão lá e treinam mais, vocês estão tomando atitudes insustentáveis. O que é isso? Ninguém fecha a boca por tempo suficiente. Então você vai fechar a boca 2, 3 dias, 5 dias, aí vai dar uma fome de capivara, vai enfiar o pé na jaca. Ou vai conseguir até mais tempo, talvez um mês, 2, 3, 4 meses. E o seu metabolismo, ele vai ter baixado tanto que mesmo comendo pouco, você está engordando. Porque essa balança é real, tá? Se eu como mais do que eu gasto, eu engordo. Se eu coloco para dentro mais do que eu coloco para fora, eu engordo. Só que se o meu corpo acostuma a receber pouco, ele não é bobo nem nada, ela tá comendo pouco, então eu preciso o quê? Entrar em modo avião. Essa linguagem vocês conhecem? O modo avião, você gasta menos energia. E aí aquele pouquinho já não é suficiente para você emagrecer. E o teu metabolismo cai aqui, ó. Vocês entenderam? O metabolismo de vocês está aqui. Vocês estão comendo, sustentando ele, tanto que vocês estão num platô de peso, de excesso de peso. Mas o metabolismo está aqui. Se vocês tirarem mais, comerem pouco, vai chegar uma hora esse metabolismo baixou também. Daqui a pouco vocês estão vivendo de luz e não estão conseguindo emagrecer. Por quê? Porque é assim que funciona. A inteligência, e é estranho, mas é a inteligência. O nosso cérebro, ele só tem um interesse, a sobrevivência. Para fazer vocês emagrecerem, o cérebro precisa fazer de tudo para você estar bem. Então, se ele percebeu que você está tendo menos ingestão de caloria, menos ingestão de comida, menos volume de comida, e daí ele baixa o metabolismo para que você não passe mal. E por um tempo isso vai funcionar, até que você realmente vai estar doente e gorda, certo? Então, comer menos baixa o metabolismo. Por que que eu estou batendo tanto, tanto, tanto nessa tecla? Porque nós sabemos, Eunice e eu sabemos, que às vezes a gente dá cardápio para vocês, a gente dá quantidade, porção, ó, vai pegar a balancinha, vai pesar e vai comer tanto disso aqui.
E daí vem uma pessoa lá e fala assim: não estou emagrecendo e eu nem estou comendo. A gente, opa, como assim não está emagrecendo e não está comendo? Não estou entendendo. Se a gente proíbe de passar fome, você não está comendo, por quê, criatura? Ah, porque eu achei que eu ia emagrecer mais rápido. Aí, sabe, igual o programa do Silvio Santos, bé, resposta errada. Não é assim que funciona. Então, vejam, eu vou orientar vocês passo por passo desse início desse caminho do emagrecimento, tá? A gente vai juntas de graça, mas eu quero o compromisso de vocês. A hora que a gente for intervir com dieta, que eu tiver que chamar nutricionista, aí a gente calcula aí um bem bolado, faz um preço para todo mundo poder continuar, e a gente faz o tal do desafio que vocês querem, vocês vão chegar no verão maravilhosas, mas a gente precisa começar do começo. A gente precisa começar mudando essa cabecinha aí e eliminando esta culpa e, ao mesmo tempo, não tendo autopiedade. Esta é a chave, tá? Eu preciso que cada uma de vocês equilibre a culpa e a autopiedade. Ficar se culpando porque perdeu para o brigadeiro, chutar o pau da barraca e se descontrolar quando for comer, não vai te levar a um lugar bom. Sentir autopiedade. Não, é que a Fer falou que eu não tenho condições de ganhar do brigadeiro, então eu vou me entregar ao brigadeiro. Também não, né? Eu estou falando tudo isso porque vocês precisam recrutar essa força de vontade por tempo suficiente para ver um resultado, por menor que seja, que fortaleça a força de vontade. Entendam, gente, o que fortalece a força de vontade é a dor e o resultado. Se vocês entenderam hoje que vocês precisam sair dessa, vocês vão conseguir dar os próximos passos. O primeiro vocês já deram. Você acha que é todo mundo que tem paciência de assistir uma aula dessa? Tem gente que está aqui ao vivo, 6 horas da manhã de domingo, feriado. É querer muito emagrecer e vocês vão emagrecer. Recrutem, mobilizem essa força de vontade, mas não saiam fazendo loucura. Eu não disse em momento algum vocês pararem de comer. Não está na hora de mudar isso. Eu vou dar para vocês orientações agora do que a gente vai fazer daqui em diante. Só mais um pouquinho de conteúdo teórico, tá? Aguentem, porque vocês vão precisar disso naquele dia ruim, naquele dia que der vontade de baixar a capivara, vocês vão precisar do conteúdo teórico. Então, se agarrem nisso. O que que baixa metabolismo, tá? Regulação de tireoide. E o que que baixa, o que que desregula a tireoide? Falta de iodo, falta de selênio, alguns alimentos. Tem gente que já entrou na questão do hipotireoidismo e precisa isso estar regulado. Se não estiver tomando a medicação, isso vai ser murro em ponta de faca, mas isso tem a ver com o metabolismo. Que mais? A desregulação do relógio biológico. Eu peguei minha cola, gente, fiz uma cola no papel verde, tá? A desregulação do relógio biológico. Se eu não tenho um ritmo, eu não estou falando de rotina. Rotina é para criança, ritmo é para mulher adulta. Se eu não tenho um ritmo de vida, assim como eu não tenho um ritmo de respirar, se eu não tenho prazer em dizer eu vou dormir melhor, se eu não tenho essa preocupação, eu não tenho esse autocuidado, o meu relógio biológico está uma bagunça. E existe um guia do relógio biológico lá fora que chama Sol. E existe uma professora que nos ensina como agir ao longo do mês, que se chama Lua.
Ah, mas a influência da Lua no comportamento influencia? Influencia, mas antes de influenciar, a gente precisa lembrar que ela está lá de exemplo, tá? Então, ela tem as fases. E o que que isso tem a ver? Tem a ver com hormônios. Então, para eu poder ajudar vocês ainda melhor, eu vou colocar depois no grupo algumas perguntinhas sobre o intestino de vocês, sobre o ciclo menstrual, sobre o sedentarismo, sobre a água e sobre o sono. E vocês, por gentileza, acho que eu vou fazer um formulário. Vocês, por gentileza, respondam para que eu possa trazer orientações ainda mais direcionadas para cada uma de vocês. Nosso grupo não é grande. Daqui a pouco eu estou conhecendo todas vocês pelo nome e sabendo das particularidades, e eu vou poder aprofundar ainda mais, tá? Muito bem. Estamos combinadas que ninguém vai sair daqui fazendo jejum kamikaze, super empolgada, vou emagrecer, então hoje não vou nem almoçar. Ninguém vai fazer isso, certo? Vocês precisam entender uma coisa. Nós entramos, já que eu falei da lua, nós entramos na fase da lua cheia. E nós vamos usar isso como guia de comportamento. A lua cheia, ela torna as noites mais claras, certo? A não ser aqui em Curitiba, que o tempo fica nublado e não tem noite clara, coisa nenhuma, porque as nuvens são grossas. Mas, vamos lá, brincadeiras à parte. Vamos usar a lua cheia para nos auto-observar. Ou seja, quem não fez o diário alimentar tem como tarefa fazer a partir de agora. E já podemos deixar combinada nossa aula 2 para o próximo domingo, no mesmo horário. Por quê? Poucas pessoas ao vivo, mas o comprometimento de vocês escolheram esse horário, eu vou honrar, certo? Então, vamos marcar a nossa aula 2 para o próximo domingo. O que que vocês têm que ter feito até o próximo domingo? Esse diário. Porém, agora não é só um diário alimentar. E não é para ficar se restringindo. Não tem resposta certa, resposta errada. Vocês realmente precisam, depois, lá no domingo que vem, olhar para isso e dizer: entendi por que que eu tenho este toicinho aqui. Deve ser por causa disso, por causa daquilo. E a gente vai conversar sobre isso, tá? O que vocês vão pôr nesse diário? Aproveitar a luz da lua cheia para se auto-observar. Vocês vão colocar o que eu comi, quando eu comi, como eu comi, por que eu comi. Eu fiz um videozinho, tá lá no grupo, como se fosse um mapa mental. Coloca o dia bem no meio e vai colocando as refeições em volta. Isso vai ajudar a vocês olharem depois e verem como foi aquele dia, tá? Ah, vai usar uma página por dia? Usa frente e verso, uma página a cada 2 dias, mas vale a pena, tá? Vocês vão usar aí 6, 7 páginas até domingo que vem. 7 folhas de sulfite, certo? Façam, vale a pena. O que eu comi? Você vai colocar lá. Comi. Você não precisa escrever essa pergunta lá no mapa mental, não, tá? Você tem que ter isso em mente. O que que eu estou comendo? Ah, eu estou comendo pão, 2 pães com manteiga, foi mais ou menos tanto de manteiga, presunto, queijo, sei lá o que vocês comem. Anota. Que horas era? Ah, era 7 da manhã. Como eu comi? Ah, eu estava com pressa, comi meio de pé na cozinha. Por que eu comi? Porque eu tinha que sair para trabalhar e eu tenho esse hábito. Ou, eu comi uma caixa de bombom porque eu estava nervosa, meu marido brigou comigo e eu comi. Essa é a resposta do porquê eu comi. Comi porque eu estava com fome, comi porque estava na hora, comi porque é meu hábito, comi porque a comida estava ali, comi porque. Certo? Esse diário alimentar
vai mostrar, vai trazer, vai pôr luz no que vocês comem, quando vocês comem, quanto vocês comem, como vocês comem e por que vocês comem. São 5 itens, certo? E não acabou. Vocês vão colocar nesse diário alimentar se o intestino funcionou ou não funcionou. Se vocês. Sabe aquele negócio? Ai, meu intestino funcionou, mas doeu. Anota ali. Funcionou com esforço. Ah, soltou o intestino, diarreia. Escreve sobre o cocô. Não é bem sobre o intestino, é sobre o cocô. A gente precisa saber como tá o cocô de vocês, tá? Água. Quanto de água você tomou por dia? Vai anotando. Ah, eu tomei, sei lá, uns 6 copos, então mais ou menos 1,2 litros. Ah, eu tomei 3 litros. Ah, eu tomei. Anota junto com a quantidade de água, vocês vão perceber, mais uma coisa que vocês têm que anotar, é o diário do xixi. Gente, diário do cocô, diário do xixi, tá? Eu quero saber como está a cor do xixi de vocês. Inventa uma escala: laranjado, amarelo forte, amarelo fraco, amarelo quase transparente, totalmente transparente, tá? Posso pôr isso lá depois no grupo para facilitar a vida de vocês. E o sono? Dormi bem, não dormi bem, mas dormi tarde, dormi cedo, acordei cedo demais, acordei cansada. Então, é quando eu fui dormir, como eu dormi e como eu acordei. Estou até anotando as coisas que não estavam na minha cola. Quem não me conhece, acha estranho, né? Eu trago a cola, mas a minha cola vem praticamente em branco. E eu vou anotando as coisas que eu vou falando para vocês, para depois lembrar que eu falei. Olha, vou repetir a importância do diário alimentar. Esse aqui é o primeiro passo para a consciência alimentar. A minha força de decisão precisa desta clareza do que eu faço do meu dia para se mover e mudar essa rotina, tá? Eu vou passar para vocês, além desse exercício de consciência alimentar essa semana, vocês vão fazer uma mudança pequena na rotina. Quem ainda não começa o seu dia com água, vai começar. Não vou dizer a quantidade de água, mas vou dizer o intervalo entre 250 ml e 600. Fer 600 ml, tá louca? Não, é que tem gente aqui que já toma 500, então vai tomar 600. Mas é assim, no máximo, no máximo, no máximo, 600 ml de manhã em jejum, de preferência na cama ainda. Se a água for morna, melhor ainda. Já leva lá uma garrafinha térmica e tal. Se não der para ser morna, que não seja gelada, tá? Essa água, se vocês forem deixar na cabeceira da cama, porque assim, gente, isso já é uma evolução, tá? Tomar água na cama e a água ser morna é padrão ouro. Não deu para fazer isso? Não deixem de fazer. Levanta, vai na cozinha, pega a água e toma, mas não gelada. Se for morna, melhor, tá? De 250 a 600 ml ao acordar. A única coisa que você pode fazer antes de tomar água é escovar os dentes, tá? Aí você tem que tomar água e aí você vai fazer o que você vai fazer. E antes do de jejum, prestem bem atenção. Antes do de jejum, vocês vão fazer um chá ou de boldo, ou de carqueja, ou de erva doce e vão colocar meia colher de café de gengibre em pó. Fer, eu tenho pressão alta, não tem problema.
tá? A nossa nutricionista já tinha falado que o gengibre nessa quantidade, o gengibre ele não vai subir a pressão, ele vai mexer no teu metabolismo, tá? Com essa tarefa da água e do chá, vocês estão fazendo uma outra tarefa sem saber. Vocês estão deixando de colocar o café no estômago vazio e estão deixando de colocar o café na primeira hora depois de acordar. Isso também vai mudar a vida de vocês. Mas isso a gente não vai falar agora. Certo? Saímos daqui, então, mais conscientes, saímos daqui mais confiantes, porque sim, dessa vez vai, tá? Só que vai com calma e vai para sempre. E saímos daqui com tarefas, consciência alimentar e introduzir a água e o chá digestivo com gengibre antes de comer de manhã. Não importa a hora. Gente, vamos lá. Antes que coloquem palavras na minha boca. Eu não estou dizendo que não importa a hora de tomar o chá com gengibre. Importa, mas não importa agora. Por quê? Porque agora a gente tem coisa mais importante para se preocupar, tá? Não sejamos preciosistas e correr. E veja, se eu começar a encher vocês de detalhe, porque tem muitos detalhes, tem muitos. Mas se eu começar a encher vocês de detalhes, vocês não vão fazer. Então a gente vai fazer o que dá. A gente precisa começar e depois a gente faz os ajustes finos. Ajustes, não ajustes, ajustes finos. Combinado? Vou deixar o grupo aberto para perguntas. Vou respondê-las hoje. Ah, é domingo, mas eu me propus, então eu vou respondê-las hoje. Vou subir essa aula no YouTube e vou disponibilizar a gravação. Domingo que vem temos compromisso aqui às 6 da manhã para mais conteúdo e para avançarmos mais um passo, certo? Estamos em 17 de novembro. Domingo que vem será 24, se eu não me engano. Isso. Ainda vai faltar um mês para o Natal. Ah! Eu esqueci de um negócio, Eunice me mata. Vocês têm mais uma tarefa: peso e medidas. E quem puder tirar foto, não precisa pôr no grupo. Mas vocês vão ficar abismadas com o antes e depois de vocês. Falta um mês e uma semana para o Natal. Vamos ver o que vocês conquistam até lá. Vou passar, então, para facilitar também, quais itens precisam ser medidos. Vocês não acreditam, mas eu quero a medida do pescoço de vocês, do bracinho, da coxinha, da barriga, da pochete, certo? Vou passar um guia de medição. Dúvidas, vocês perguntam lá no grupo. Se vocês puderem tirar foto, todo mundo aqui já viu foto de antes e depois, tirem, beleza? Aí depois, mais para frente, quando a gente entrar numa outra fase, daí eu ensino vocês a tirar foto bem certinho, que vocês vão tirar de novo. Agora a gente vai fazer o que der. Ah, eu tenho vergonha de tirar foto. Gente, tira foto, guarda numa pasta no celular ali, não precisa mostrar para ninguém. É para você olhar como você está. Eu tinha pedido para vocês trazerem um espelhinho de mão. Esse espelhinho de mão é para vocês pegarem, olharem e dizer assim: eu que mando na porra toda. Olha para esse espelho e fala assim: chega de ser refém do meu piloto automático. A partir de hoje, eu faço o que eu determinei que eu vou fazer. A partir de hoje, eu cumpro os meus compromissos. Porque a partir de hoje, eu vou começar a reverter esse amortecimento que não me deixa
fazer o que eu quero fazer. Então, anotem na agenda de vocês, num papel, 17 de novembro, o dia em que vocês deram um basta nessa história de obedecer à mente reativa. Vocês nem têm que lutar contra o brigadeiro agora. Nós não chegamos nessa fase. A luta de vocês essa semana é ter disciplina para fazer o tal do diário alimentar, tomar água quando acorda e fazer um chá. Nível 1 de dificuldade, mas eu juro para vocês que vai ser difícil. Eu tenho certeza que vocês vão esquecer de fazer o diário, que vai dar preguiça, que não vai ter dado tempo. A mente de vocês vai tentar sabotar vocês de todo jeito. Não cedam. Sejam persistentes, porque esse primeiro passo é musculação para força de vontade. Tá bom? Eu poderia ficar mais meia hora falando só isso aqui para vocês, porque eu sei que teve cabecinha aí que não ouviu. Assistam de novo e interajam no grupo. Porque juntas ali, isso não é papo de marqueteiro, tá? O pessoal isso fala, é verdade. A força do grupo é algo impressionante. E a gente vai usar isso a nosso favor. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus. Um excelente domingo. Ah, não saiam ainda, peraí.